Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Se é o limite, quem disse qual é o seu limite?